Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no 7º dia da semana, é o sagrado dia do Shabat. Portanto, o Shabat Shalom a você, família, comunidades. Hoje nós estamos no dia 4 de junho do ano de 2022. E pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 5 do mês de Sivan, do ano 5782. Até o pôr do sol, nós estamos no 49º dia do Homer, Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. E hoje, então, nós concluímos a contagem do Homer, e a partir do pôr do sol, nós estamos na primeira noite, no primeiro dia de Shavuot. Então, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Baruch Hashem. Estamos também hoje no calendário judaico com 271 dias transcorridos e também nós vamos aí para a nossa 7ª Aliyah. Sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabat, é a conclusão da Parashá semanal. E essa semana nós iniciamos aí exatamente o 4º livro da Torá, dos 5, Bamidbar, no deserto. E nesta semana nós tivemos então a nossa primeira paraxá do livro Bamidbar, que esta paraxá traz o mesmo nome, que significa no deserto. E hoje nós vamos ler aí então a 7ª Aliyah, mais Mafitir, a leitura final da nossa paraxá semanal. Então hoje nós estamos aí no capítulo 4 de Números. E no capítulo 4 nós vamos ler do verso 1 até a conclusão do capítulo, verso 20. E aí nós estaremos encerrando então a nossa paraxá da semana, ok? Vamos com a palavra inicial do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? E depois vamos na sequência falarmos sobre a nossa reunião de Shavuot hoje à noite. Vamos falar sobre a contagem do Homer, né? Para concluir, vamos trazer algumas coisas mais elevadas, mais profundas, para podermos fechar o nosso Sefirat HaOmer. E depois a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder e o justo da nossa geração, como palavra final, né, sobre o poder do amor, né? O poder da paz. O que isso significa, ok? Então, a palavra inicial do nosso Rebbe Menachem Mendel é fortaleza, ok? Então, a palavra do nosso Rebbe, o seu ensinamento para nós hoje diz assim: talvez você sinta que simplesmente não é capaz de suportar tudo isso. Você sabe que não há nada a temer, mas tem medo. Sabe que não há obstáculos intransponíveis, mas essas palavras você argumenta, são para os valentes. Seu coração não é de ferro, mas de carne. Você conhece o medo em primeira mão e ele é feio. É verdade, existem pessoas que não fogem de nada neste mundo. Apesar de entrarem no mundo, ela se mantém acima e além dele. Seus pés mal tocam o chão. Estes são chamados de tzadikim, os justos, que nunca entram na toca do monstro. Portanto, nunca o derrotam realmente. Mas você, com a força deles, enfrentará este terrível medo em seu interior e o vencerá em combate, por você e por todos que virão depois. Baruch Hashem, essa palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre fortaleza, ele nos fala exatamente da posição dos tzadikim, que são os justos, que estão acima e além deste mundo. E por isso o nosso Rebbe fala que mal tocam o chão. Estes tzadikim, né, os justos,
eles, na realidade, eles não entram na toca do monstro, porque estão acima dele e além dele. Mas eles emanam forças para aqueles que confiam em Deus. Aqueles que confiam em Deus são aqueles que encontram diante de si a realidade da vida. O tzadikim, pelo seu alto nível espiritual, elevadíssimo nível espiritual, eles estão realmente acima deste mundo e além dele. E dentro desse aspecto significa que realmente estas coisas não os tocam. Por quê? Porque eles estão acima e além deste mundo, devido ao seu alto, elevadíssimo nível espiritual. Mas tratando-se de cada um de nós, como diz o outro, né, os cidadãos comuns, por assim dizer, então o nosso Rebbe diz, você simplesmente sente que não é capaz de suportar tudo isso, as adversidades, as lutas, etc. e tal. Nós sentimos essa realidade diante das adversidades que nós encontramos pelo caminho, as angústias, aflições e etc. e tal. E muitas vezes, de fato, nós sentimos que somos incapazes de suportar estas coisas. Você sabe que não há nada a temer, né? Ou seja, você sabe que não há nada a temer. Por quê? Porque Deus é o teu Redentor, é o teu Salvador, é o teu guardador, é o teu ajudador, é o teu Redentor, é o teu único Deus, é o teu único Criador. Então nós sabemos que realmente não há nada a temer. Por quê? Porque o único e o verdadeiro soberano, ele está conosco. Porém, nós sentimos medo. É a nossa natureza. Assim como também, né, nós olhamos e vemos que não há obstáculos intransponíveis, né? Nós sempre falamos isso, né? Não existem obstáculos intransponíveis, mas nós vemos e enfrentamos realmente os obstáculos como eles são de fato difíceis. E ao contemplarmos isso, normalmente nós damos aquela famosa resposta: estas coisas são para os valentes, não é verdade? Então o seu coração não é de ferro. Ele não é de ferro, significa, ele não é frio, ele não é indiferente. Mas na realidade, nós sabemos que o nosso coração é de carne, bate e sofre, e se alegra, se exalta, e etc. e tal. Mas nós conhecemos o medo em primeira mão, porque diante de toda essa situação, é exatamente no teu coração, é no teu ser que bate este medo. Mas nós sabemos que não temos nada a temer, como diz anteriormente o nosso Rebbe, mas nós sabemos que o medo é algo muito feio. E nós encaramos isto. Então é verdade, né, que existem pessoas que estão acima e além deste mundo, neste nível em que nós estamos. São eles os tzadikim, os justos. Mas, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel diz, mas eles, de fato, nunca entram na toca do monstro, porque estão além e acima. Assim como também eles não o derrotam realmente, porque eles não entram na toca do monstro. Mas em contrapartida, nós realmente entramos na toca do monstro. Nós estamos aí no nosso dia a dia, nas nossas lutas, nas nossas angústias, aflições e adversidades. Mas Deus é a nossa fortaleza. Nós sabemos isso, mas também sentimos medo, experimentamos face a face diante desses obstáculos. Mas com a força dos tzadikim, dos justos, de cada geração, de todas as gerações,
são também uma das formas em que Deus nos fortalece para que nós possamos enfrentar o nosso medo, que é feio, que é terrível e é angustiante. E também nós sabemos que isto repercute em todo o nosso interior, mas são essas forças, essa fortaleza que vem de Deus e dos tzadikim, que faz com que nós possamos ter a certeza de que nós vencemos o combate. E é por isso que nós, cada um de nós, precisamos estar nessa fortaleza, para que nós possamos enfrentar os monstros, enfrentarmos as adversidades, e neste combate, com essa confiança em Deus e na força dos tzadikim, sejamos fortalecidos para podermos vencer todas essas batalhas e ao mesmo tempo podermos realmente sermos uma testemunha viva para aqueles que estão chegando, que estão se aproximando e que virão também após, para que eles saibam que realmente pessoas comuns como eles têm sim a fortaleza para vencer as suas batalhas, os seus medos, os seus fantasmas, os seus monstros. Por isso, fortaleza em Hashem e na força dos tzadikim é que move o mundo e que move as nossas vidas para frente, nunca para trás. Baruch Hashem. Então essa é a palavra inicial do nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? A nossa aliá de hoje, ela está no capítulo 4, de Números. E no capítulo 4 de Números, nós estamos aí sobre as funções dos descendentes de Kehat, E nós vamos aí estarmos fazendo aí uma breve reflexão sobre isso daí, ok? Então, as funções dos descendentes de Kehat, Deus falou a Moshe e Arão dizendo: nomeie os descendentes de Kehat, que estão aptos para o trabalho de carregar dos outros levitas, verificando a linhagem familiar seguindo a casa paterna. Escolha somente aqueles dos 30 aos 50 anos de idade. Todos que estejam aptos a participar no serviço de carregar para trabalhar na tenda da reunião. O seguinte é o serviço dos descendentes de Kehat, na tenda da reunião, o Santo dos Santos. Quando o acampamento estiver para viajar, Arão e seus filhos virão e retirarão a partição, usando-a para cobrir a arca do testemunho. Então eles colocarão uma coberta de pele de tarrash sobre ela e por cima dela, e estenderão uma vestimenta de pura lã turquesa. Eles então colocarão suas barras de transporte no lugar. Dentro desse aspecto aqui, nós temos a questão desse transporte de tudo aquilo que está conectado com o mexicão tabernáculo no deserto, da seguinte forma: a arca que nós vemos aí no capítulo 4, hoje todo é o capítulo 4 de Números, ok? Então os versículos 5 e 6 nos fala sobre o método de cobrir. A arca foi coberta pela partição, colocada em uma larga bolsa de pele de tarrash e colocada em uma vestimenta de lã turquesa. A partição foi colocada junto com a arca como seu recipiente, drapejada na arca, mas sem cobri-la completamente. A vestimenta de lã foi colocada por cima da larga bolsa de pele de tarrash e não era tão justa quanto os outros utensílios. Isso é referente à arca. Referente à mesa, a mesa dos pães, versos 7 e 8, nos fala sobre uma vestimenta justa de lã turquesa, acessórios e pães colocados em cima,
coberta com uma vestimenta de lã vermelha, colocada em uma bolsa larga de pele também de tarraxe, né? Então os utensílios e o pão tinham um nível de santidade menor do que a própria mesa, e assim eram compartimentados separadamente. Não obstante, o pão tinha santidade suficiente para requerer duas coberturas, lã vermelha e tarraxe, certo? Observem bem que mesmo diante do transporte do mexicano, os pães que eram para permanecer na presença divina, os pães da presença divina, eles continuavam junto com a mesa no transporte, nos seus recipientes normais, mas os pães continuavam ali. E aonde eles paravam, era montado todo o tabernáculo, a mesa e os pães eram novamente postos na sua posição real, ok? Então, mesmo durante a viagem, os pães acompanhavam, pois os pães eram para permanecer de um princípio de Shabat até o outro princípio de Shabat constantemente, ok? O segundo item aqui nós temos a menorá, nos versos 9 e 10. Os acessórios são colocados juntos com a menorá, colocados em uma vestimenta justa de lã turquesa e também colocado numa bolsa larga e de peles de tarraxe. Os acessórios eram do mesmo nível de santidade que a própria menorá, né? Alguns falam candelabro, logo foram colocados juntos no mesmo compartimento, porque tinham o mesmo nível de santidade. O próximo item é a arca, o altar de ouro, melhor dizendo, que é o verso 11, colocado em uma vestimenta justa de lã turquesa, também numa bolsa larga de pele de tarraxe. A vestimenta justa de lã era específica do altar, então as bolsas de tarraxe eram alternadas entre todos os utensílios. O próximo item é utensílios do incenso, colocados em uma vestimenta justa de lã turquesa, em uma bolsa larga também de pele de tarraxe. A vestimenta justa de lã era específica para cada utensílio. As bolsas de tarraxe eram intercambiáveis. E o último item é o altar de cobre, colocado em uma vestimenta justa de lã púrpura, acessórios colocados em cima, também envolvido em uma bolsa larga de pele de tarraxe. Os acessórios tinham um nível mais baixo de santidade que o próprio altar, então eram armazenados em compartimentos separados. A lã púrpura indicava o menor grau de santidade do altar de cobre, né? E tudo isso daqui, né, era devidamente fiscalizado por Elazar, filho de Arão, certo? Então, Elazar, né, o Kohen, ele então fiscalizava tudo isso, distribuía os trabalhos, etc. e tal, e assim era devidamente coordenado as atividades do transporte do Mishkan, né, o tabernáculo no deserto, ok? Então, aqui nós encerramos a nossa... Peraí, tem mais uma coisinha aqui para nós vermos, né? Vamos ver aqui uma palavra final também, dentro da Paraxá, dos ensinamentos racídicos. Então, o ensinamento racídico, ele nos fala sobre essas funções aqui, né, dos descendentes de Querate para as funções para transporte de todo o tabernáculo. Então, as três coberturas da arca, que nós vimos aí no verso 5 e 6, representam as três coberturas que podem envolver a alma durante sua jornada neste mundo. Então, o ensinamento racídico dos nossos mestres traz para nós esses três itens, né, sobre a questão do revestimento da nossa própria alma. Está dentro da questão da partição, o segundo item é o corpo, e o terceiro são exatamente a famosa bolsa de pele de tarraxe, que nós vimos aí, onde acomoda todos os itens. Então,
Sobre a questão da partição, que era a entrada para o Santo dos Santos, a partição era as cortinas, que fazia a separação do Santo dos Santos, Kadosh HaKadoshim, para o lugar dos santos, onde ficava ali a mesa dos pães, o altar do incenso, a menorá, né? E ali os Kohanim, né? Ali ficavam, etc. e tal. E a partição, que era a cortina, e somente o Kohen Gadol entrava após a cortina. Então a partição, que era a entrada para o Santo dos Santos, representa o corpo, pois o corpo é santo. A necessidade do corpo estar envolvido em assuntos físicos não é contrária à espiritualidade da pessoa, certo? Então, o nosso corpo representa a partição, a divisa. E exatamente isso, o nosso corpo é exatamente a divisa entre o nosso corpo físico e o nosso espiritual. E por isso, o nosso envolvimento físico no mundo, com as questões seculares do mundo, elas são naturais, mas elas não podem ser dominantes, entendeu? Então aí nós vamos para o segundo item, que é o corpo é infuso como com uma alma animal que deseja se opor à alma divina. Mesmo assim, é uma alma animal que foi feita sob medida para trabalhar junto com a alma divina. Esta ideia é representada pela vestimenta de lã que foi feita sob medida para cada utensílio, né? Então, dentro desse aspecto aqui, né, rompendo essa partição, essa cortina do nosso corpo indo mais para adentrar a nós, nós temos a alma divina e a alma animal. Elas se opõem uma à outra, mas Deus criou assim para que possam trabalhar juntas. Então é onde que a nossa alma divina, ela precisa constantemente ser fortalecida para dominar a alma animal e trazê-la para a luz, para que realmente as suas questões que envolvem a alma animal simboliza e significa, né, o envolvimento com o nosso mundo físico, material, com as nossas questões seculares. Se esta alma animal não estiver em harmonia com a alma divina, então nesse descompasso é onde que as pessoas têm realmente usos e costumes desenfreados e fica aquela confusão, né, que não tem tamanho. Então por isso a alma animal ela precisa vir para a luz da alma divina, com o devido fortalecimento da alma divina, para fazer a alma animal brilhar, iluminar, né? Então, vai trazer o que da alma animal? A coragem, a ousadia, a intrepidez, dentro de uma disciplina da alma divina, para realmente fazer a missão, né, de transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. E a terceira questão é a bolsa de pele de Tahash. Porém, não foi especificamente dedicada à arca, representando os desejos externos da pessoa que resultaram de sua vivência com a cultura secular. Então, a bolsa de Tahash, ela representa a cultura secular, que significa a cultura de cada região, etc. e tal. Dentro desse aspecto, né, vejo bem que a santidade e ela são acopladas dentro da bolsa de Tahash, né? Então isso significa que a Torá, ela precisa adentrar no mais íntimos das nações para que realmente sejam moldadas para a santidade da Torá. Então nós estamos neste mundo, nós estamos entre as nações e nós temos aí os nossos desafios, etc, etc, etc. Mas nós não podemos fazer com que as nações, com as suas, com a sua conduta, né, com as suas ações negativas, desenfreadas, venham nos dominar. Pelo contrário,
nós precisamos adentrar as nações, como sendo as bolsas de Tahashi, mas é para adentrar e não sermos dominadas por elas, pelas nações, mas nós sermos influência para as nações. Então, por isso, a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico, orientação rabínica, à luz da Torá e dos seus mandamentos, junto com as 7 leis universais, é para nós influenciarmos. Nós vamos ver daqui a pouco na palavra do nosso Rebbe. Nós vimos a questão da palavra inicial fortaleza, né? Resumidamente, significa que nós entramos na toca do monstro, que é o mundo secular com todas as suas questões negativas. Nós enfrentamos os nossos medos diários, nossos obstáculos, angústias, aflições, que a vida nos reserva no nosso dia a dia. Mas é dentro disso daí que nós somos fortalecidos no eterno e também pelas forças do tzadikim, os justos, que não entram na toca dos monstros. Mas nós, cidadãos comuns, por assim dizer, nós entramos. Por quê? Porque a missão que Deus nos deu foi para fazermos o mundo brilhar e ser transformado na casa de Deus, né? E vimos aqui, estamos vendo aqui sobre a questão do transporte, de tudo aquilo que está conectado com o Mishkan, o tabernáculo no deserto, né? As funções e aqui as lições para nós. E na sequência, na palavra final do nosso Rebbe, nós vamos ver a questão do poder do amor, o poder da paz, né? Então nós vamos ver selando tudo isso daqui. Então por isso não devemos nos desesperar ao ver que temos tantas causas para distração em nosso caminho espiritual. Pois assim como estas coberturas foram postas sobre a arca, enquanto esta estava em trânsito para um destino mais elevado, assim também o nosso corpo, a nossa alma animal e as influências externas desafiam a nossa alma divina a revelar os seus poderes mais elevados. Então, as nossas adversidades, desafios, a toca do monstro, que é o mundo, a toca do monstro é o mundo, com as suas questões negativas, os seus ações desenfreadas e por aí afora vai. É a toca dos monstros. E é aqui que nós estamos, é neste meio que nós estamos. E então, nós precisamos entender que nesse caminho espiritual, nessa nossa jornada espiritual, estas coisas todas, né? O corpo físico, a alma animal e as influências externas, né? Da toca dos monstros, etc. e tal, são exatamente as que desafiam a nossa alma divina. Mas é exatamente para que nesses desafios possamos revelar mais a força, o poder realmente de Deus em nós e através das nossas vidas. Assim como a jornada pelo deserto do Mishkan, cada área, cada setor, cada ponto em que eles seguiam sempre era mais elevado. Assim é o nosso dia a dia que precisa ser mais elevado, enfrentando as realidades, etc. e tal, mas sabendo que de fato é para revelar maior poder, sem sombra de dúvidas. Ok? Baruch Hashem. Então hoje, né, nós estamos aí até o pôr do sol, no 49º dia da contagem do homem, Sefirat HaOmer, e a partir do pôr do sol nós teremos aí então a primeira noite e o primeiro dia de Shavuot. Então, né, nós estaremos aí através aqui deste canal, né, do Facebook, nós estaremos aí transmitindo ao vivo a nossa reunião de Shavuot, né, o cerimonial de Shavuot, ali em Bauru, né, juntamente com os nossos amados do grupo Benei Noach Jardim Silvestre 2, ali de Bauru. Nós estaremos então juntamente ali com o Emerson, né, que é o líder do grupo local ali,
do Jardim Silvestre. Estaremos juntos aí transmitindo ao vivo a nossa primeira noite de Shavuot. Então, conecte-se, vão conectar-se, né? Conectar-se, né? No facebook.com/joséemilio.marmol, que é o nosso canal lá no Facebook. É esse canal aqui do Facebook, ok? Então, a partir das 20 horas, nós estaremos aí transmitindo a primeira noite de Shavuot, época do casamento, né? De Deus com o povo judeu e conexão com os não-judeus, os Bnei Noach. Então, nesse casamento, nós temos aí as 620 joias da coroa do rei, 613 representando o povo judeu, e a diferença, as 7 leis universais representando os Bnei Noach. Então, né, não percam, divulguem, né, para quem não vai poder comparecer, né, ao evento, então divulgue aí para estar aí virtual, se não tiver uma outra reunião presencial ou mesmo virtual. Então é mais uma opção para o pessoal aí, ok? Então hoje nós estamos no 7º dia da 7ª semana da contagem do Homer, ou seja, nós estamos com 7 semanas do Homer. Então hoje nós estamos em Malchut de Malchut, que significa nobreza na nobreza. Então, examine a soberania de sua soberania. Ela vem de uma profunda confiança interior em mim mesmo? Ou é somente um adereço para mascarar minhas inseguranças? É isso que torna excessiva a minha soberania? Estou consciente de minha singularidade como pessoa e de minha contribuição pessoal? O exercício do dia. Tire um momento para concentrar-se em si mesmo, no seu verdadeiro ser interior, o seu verdadeiro eu interior. Não em seu desempenho e em como você se mostra aos outros. Fique em paz consigo mesmo, sabendo que Deus criou uma pessoa muito especial, que é você. Esta é a conclusão do Sefirat HaOmer. Durante 48 dias, você foi chamado a uma conexão com o próximo. Nesse 49º dia, os sábios falam para você ter uma conexão consigo mesmo, né? Lembrando-se que Deus criou alguém muito especial, você. Baruch Hashem. Durante esse período da contagem do Homer, nós tivemos aí, né, no dia a dia, né, nos lares, a prece para a contagem do Homer. E nessa prece da contagem do Homer, então primeiramente tem a bênção, na qual os Bnei Noach não fazem, porque dentro dessa bênção está lá que Deus ordenou a contagem do Homer. Então essa é uma bênção específica para o povo judeu. Na sequência, nós temos aí a prece, né, que é para o Bnei Noach fazer durante os 49 dias. E aqui nós vamos fazer a menção dessa prece neste último dia. Então, a primeira parte da prece, ela começa com Harahaman, Hu Yahazir, que significa que o misericordioso restaure o serviço do Beit HaMikdash, o grande templo sagrado de Jerusalém, ao seu lugar, imediatamente em nossos dias. Amém. Selá. Na segunda estrofe nós temos Laminatseach Bingnot Mismor Shir, que é exatamente para o mestre do coro, um cântico com música instrumental, um salmo. Que Deus seja cheio de graça conosco e nos abençoe, que Ele faça seu semblante iluminar-se sobre nós eternamente. Que teu caminho seja conhecido na terra, tua salvação entre todas as nações.
As nações te exaltarão, ó Deus, todas as nações te exaltarão. As nações se rejubilarão e cantarão de alegria, pois tu julgarás as nações com justiça e guiarás as nações da terra para sempre. Os povos te exaltarão, ó Deus, todos os povos te exaltarão, pois a terra produzirá o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará e todos dos mais distantes cantos da terra o temerão. A terceira estrofe é Ana Behoach Gedulat Yeminicha Tatir Tserorá, que é: nós te imploramos que pelo grande poder de tua mão direita liberte os cativos, aceita a prece de teu povo, fortalece-nos e purifica-nos, ó reverenciado. Poderoso, rogamos-te que preserves como a menina dos olhos os que procuram a tua unicidade. Abençoa-os, purifica-os, concede-lhes sempre a tua misericordiosa justiça. Poderoso, sagrado Deus, único e altivo, volta-te para o teu povo que está consciente da tua santidade. Aceita a nossa súplica e ouve nosso clamor. Tu que conheces os pensamentos secretos, bendito seja o nome da glória do seu reino para sempre e eternamente. E a parte final da prece, né? Ela é Ribono, que nos fala sobre Ribono Shel Olam, que é Senhor do Universo. Tu nos comandaste por intermédio de Moshe, teu servo, fazer a contagem do Homer, de modo a nos purificar de nossa má e impureza, do nosso mal e impureza, conforme escreveste na tua Torá. E contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia de descanso festivo, que foi Pêssach, desde o dia no qual trazeis o Homer como oferenda. A contagem será por 7 semanas completas. Até o dia seguinte, a 7ª semana, contareis 50 dias, para que as almas do teu povo Israel possam se purificar de suas impurezas. Assim que seja a tua vontade, ó Senhor nosso Deus e Deus de nossos pais, que pelo mérito da contagem do homem que eu contei hoje, seja retificada a falha que causei na Sefirá, como hoje é o 49º dia, né? O último dia, Marhut Shebe Marhut, né? E que eu possa ser purificado e santificado com santidade elevada, possa uma influência abundante ser conferida desse modo sobre todos os mundos. Que isso retifique nossa Nefesh, Ruach e Neshama, de toda vileza e defeito, e que nos purifique e nos santifique com a tua santidade elevada. Amém. Selá. Baruch Hashem. Então esta foi os nossos 49 dias da contagem do Homer, ok? Que realmente cada um possa sair, né, ao pôr do sol de hoje da contagem do Homer muito mais maduro, muito mais saudável do que quando começou a contagem do homem, ok? E a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel é exatamente o poder do amor, o poder da paz. Então ele nos diz assim, sobre a nossa aliada de hoje, né? Quando foi Elazar, né? O Kohen, ele foi e designou aos descendentes de Kehat, né? Sobre a questão do transporte de tudo aquilo referente à parte interior do Mishkan. Quando tentamos alcançar o nosso potencial nos assuntos espirituais, frequentemente ocorre de encontrarmos forças de oposição, forças contrárias. Às vezes, há pessoas que nos ridicularizam ou nos são hostis. Outras, muitas vezes, acabam, né, realmente levantando as suas vozes com xingamentos e coisas semelhantes. A Torá nos ensina aqui que a resposta apropriada a estes desafios não é a luta contra eles, e sim fazer uso do poder do amor e a generosidade de Arão, o Kohen Gadol, que dedicou a sua vida a construir a paz.
assim como Arão fazia, também também o nosso amor e generosidade neutralizarão a negatividade, ou até chegarão a eliminá-la por completa, e transformar um adversário em um aliado é a mais completa e efetiva das vitórias possíveis, né? Então, só da palavra de encerramento do nosso Rebbe, que fala de vitórias, quer dizer, no plural. Então, há múltiplas facetas de vitórias. Mas aqui ele se refere que o amor, o poder do amor e da generosidade de Arão, da qual nós precisamos nos revestirmos, para que realmente possamos neutralizar, através do amor e generosidade, neutralizar a negatividade das pessoas que se lançam contra nós, contrária a nós, seja com palavras ou algumas ações que venham tentar realmente nos atacar ou nos intimidar, para que não venhamos progredir em divulgar a unidade e a unicidade de Hashem, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu e nem morreu, o único Deus, o único Criador e o único Salvador. Só Ele está acima de tudo e de todos. Nada, ninguém está ao lado dele, porque Ele é único, errante. Então pode ser sim que nós encontremos adversidades, forças contrárias e negativas ao divulgarmos esta verdade. Mas isso tudo serve para nós exatamente o quê? Para que nós venhamos nos revestir do poder do Kohen Gadol Harão, o poder do amor e da generosidade. Esta é a força, esta é a fortaleza que faz com que seja neutralizado toda negatividade. E aí você tem uma grande probabilidade de perder um adversário e ganhar um irmão amigo, um amigo irmão. Por isso, vamos nos revestir do poder, do amor e da generosidade de Arão. Justamente, vamos entrando em Shavuot, o grande casamento de Deus, o casamento divino e o terreno, onde Deus fez pela primeira e única vez esse encontro com o ser humano, para que realmente, através desses seres humanos comuns, que entram na toca dos monstros, que é o mundão aí, com as suas peculiaridades negativas, etc. e tal, e possamos, com a força de Deus, com a força dos tzadikim, os justos de todas as gerações, nós possamos enfrentar os nossos medos, as nossas aflições, angústias, adversidades e qualquer tipo de adversidade, para que possamos transformar este mundo em luz, na moradia de Deus. Essa é a nossa luta, essa é a nossa missão para fazermos. E nós precisamos nos dedicarmos cada vez mais. Por quê? Porque em cada adversidade é a oportunidade que Deus nos dá de podermos revelar mais e mais um poder mais elevado, uma presença mais de Deus em nós e através de nós. Por isso, vamos em frente. Temos aí sempre diante de Deus, nós temos aí realmente essa questão preciosa que nos traz a mensagem do último dia de Homer. Sabendo que Deus, Ele criou alguém especial. E esse alguém é você. Ao falarmos para nós mesmos, nesse último dia, como diz a contagem, olhando para nós mesmos e vendo essa questão. Deus me criou de forma especial, para que eu possa fazer coisas especiais. Por isso, revista-se do poder do amor
e da generosidade de Arão. Até a noite, na nosso cerimonial de Shavuot. E amanhã, à tarde com a Torá, estará por aqui. Shalom, shalom. Até mais.